É o que eu tenho falado para ele: filho, tu chega onde tu quiser. Se tu firmar teus pensamentos, se você tiver fé, você vai aonde você quiser. Nada te segura. Eu estou deixando esse legado aí para os 3, e o que eu não pude ser, eles vão levar adiante e vão fazer a história. Eu queria que vocês contassem, por favor, um resumo da história da família de vocês, desde quando começou esse lance aí do João querer fazer AFA, faculdade, né? Até o dia que ele passou na UFRJ. E na AFA, ele passou na AFA também, né? Então, como você mesmo mencionou, a nossa família, ela é uma família que trabalha muito, mas nós somos de classe, né, assim, não somos de classe alta, classe média baixa, né? E sempre os filhos presenciaram e até trabalharam conosco durante um tempo. Nós tínhamos uma confecção, e o meu filho mais velho, de 25 anos, ele tentou engenharia. Eu paguei colégio para ele, um bom colégio. Eu vou te dizer que tudo que eu fiz até hoje foi investir nos meus filhos. E eu paguei um bom colégio, e ele fez, já era um cursinho, o 2º grau, já era um cursinho preparatório, né? Só que ele não conseguiu engenharia. E ele ficou muito decepcionado com tudo, e ele queria que eu pagasse mais um cursinho fora para ele. Eu falei: olha, não há condições. Aí tem um cursinho aqui na minha cidade, e ele falou assim: mãe, você então paga esse curso? Eu falei: vamos ver. E ele ficou muito sensibilizado, ficou 6 meses sem estudar, e eu resolvi pagar esse curso para ele. E aí ele se formou, ele passou para a SpaceX. E quando ele passou para a SpaceX, os irmãos se espelharam nele. Mas a SpaceX é muito difícil, né? É uma superação muito grande, treinamento, aquelas coisas todas, e eles foram acompanhando, porque tem 6 anos de diferença de um para o outro, são 3 meninos. E aí o João, vendo ele sofrer, falava assim: não, eu não quero SpaceX não, eu quero a AFA, porque ele começou a comparar o tratamento que era dado para os alunos, né? Da AFA era um tratamento e da SpaceX era outro. Só que nessa preparação, o João Vitor teve que ir para a escola pública, porque então eu pagava ainda escola particular, e nós tivemos um problema financeiro, e ele foi para a escola pública. Quando ele foi para a escola pública, ele sentiu muito, ficou muito triste e tal, mas aí ele quis fazer o cursinho também. E ele começou o cursinho com quantos anos? 13? Com 15 anos. Com 15 anos ele começou esse cursinho, cursou 2 anos, e depois ele conheceu o quadro, se interessou e falou: não, mãe, agora eu quero fazer o quadro, porque eu estou vendo que tem melhor probabilidade. Ele também andava no sol, aqui eu moro longe, é tipo interior, então tinha uma longa distância para ir para voltar. Às vezes ele passava o dia lá, tinha que se alimentar para já ir para a escola à noite. E essa escola à noite também era péssimo, porque menino novo numa escola à noite, depois nós conseguimos transferência, uma escola pública também, e ele foi se dedicando, e aí ele passou, né? E eu acho que vocês já até conhecem. É assim, a vida do João, ela foi uma superação, porque ele trocou tudo, ele trocou as festinhas, os passeios, para ficar estudando. Ele estudou dia e noite. Então, quando veio essa aprovação da AFA, e ele não pôde ingressar, ele passou em tudo, em todos os requisitos, mas ele ficou na vista. E ele ficou muito triste. E eu, como mãe, também fiquei muito triste. E depois ele fez a segunda, né, etapa para ser na AFA mesmo, mais de... Como é que trabalha em infantaria, que trabalha interno, né? E mais uma vez ele ficou reprovado pela vista. Assim, foi difícil ver um filho com sonho, né? E esse sonho ser frustrado por causa de uma deficiência. Mas eu sempre falei para o João assim: João, Deus, ele tem os seus caminhos. E nada do que você aprendeu vai ser jogado fora, meu filho. Sabedoria é a melhor coisa que o ser humano pode adquirir.
Então, eu acredito que Deus está escrevendo um futuro lindo para você. E eu acredito que, quando ele passou nessa faculdade agora, ele pôde ver, experimentar a grandeza de tudo que tem preparado para ele. Porque, quando ele se viu dentro dessa faculdade, ele viu possibilidades que ele achava que ele só poderia ter na AFA, né? E é muito prazeroso você ver uma pessoa que acha que acabou, ver um novo começo, né? E o que vocês vêm agora fazer é compor essa história, porque é uma oportunidade dele estar ensinando aquilo que ele se esforçou tanto para aprender. Então, assim, eu vejo essa oportunidade de uma forma complementar de tudo que tem para acontecer. Como assim? Explica melhor esse lance. Que oportunidade que você está falando? A oportunidade que vocês estão dando a ele, porque o saber dele já começa a ser usufruído, compartilhado, né, com outras pessoas. Então, o saber é uma coisa muito maravilhosa, né? Porque ele te eleva e você pode elevar outras pessoas, né? Então, assim, eu acredito que nada do que aconteceu foi em vão, porque o esforço dele agregou um grande conhecimento. Eu acho que isso é só o princípio do decolar do João, do ir mais além, você está entendendo? E hoje ele é espelho para o outro irmão de 6 anos. Eu acredito que a história do João, de 6 não, de 13, eu acredito que a história do João só está começando. E ele vai a lugares altos porque ele é muito esforçado. Uma pessoa humilde, ela pode chegar aonde ela quiser chegar. Não é a aquisição financeira que define o grau de instrução ou aonde você quer ir. É o seu esforço, o seu abdicar, né? Porque hoje a gente vê muitos jovens que querem coisas, mas não querem se abdicar de ter os seus prazeres. E eu vi o meu filho se abdicando de tudo isso em busca de um sonho, e eu tenho certeza que há de se cumprir tudo que tem que se cumprir. Um Amém. Futuro grandioso, Amém. Brilhante. Amém. E agora eu queria perguntar para vocês, e aí quem quiser pode falar. Fica à vontade, os dois também, tá tudo liberado. Eu queria perguntar para vocês, assim, antes de vocês conhecerem o quadro, antes de vocês conhecerem o método do quadro, porque a gente, na verdade, tem um método, né? Que ele é feito usando a tecnologia, mas é um método em que o aluno tem que seguir uma sequência, ele assiste aula, faz exercício, tira dúvida, é um método mesmo, né? E houve um tempo que vocês não conheciam esse método, né? E aí eu queria perguntar para vocês assim, qual era o problema relacionado a esse contexto de educação, né? Qual era o problema que vocês enfrentavam antes de conhecer o método do quadro? Eu posso falar por mim mesmo que eu estudava já antes de conhecer o quadro, e eu acho que o meu estudo não era... Eu estudava muito, mas meio que faltava alguma coisa, sabe? Até mesmo nos vídeos do senhor, que o senhor fala, método Pomodoro, de fazer as coisas regrado, ter uma pausa, continuar e se esforçar, sabe? Porque antes eu estudava, só que era um estudo meio sem uma disciplina. E depois de eu assinar o quadro e tudo mais, vendo as aulas, vendo as dicas do senhor, eu consegui ultrapassar essa barreira aí de ficar enfadado estudando e tudo mais. A senhora gostaria de complementar, dona Anitta? Eu vejo mais ter que sair de casa e voltar, que já agrega um tempo, né? De pegar ônibus, de caminhar, e eu acho que isso tudo já tira um pouco o foco da pessoa, né? Estando em casa, a força que ele teria que gastar para chegar até um cursinho, ele estava ali concentrado, descansado, né? Acho que isso é bem importante. Como mãe, eu vejo assim, ele sabe falar melhor
das disciplinas, a mentoria também, eu acho que é muito importante, não adianta você estudar se você não tiver um norte, né, um segmento, uma pessoa para te dizer o caminho das pedras, né, é meio complicado isso, estudar por estudar, e ele se sentiu acolhido, né, se sentiu instruído para empregar melhor o método, a forma, né, de estudar. Entendi. E nessa situação aí, né? Tanto do João, quando ele via lá que o estudo dele era meio, como ele mesmo falou, sem disciplina, né? E não estava conseguindo, enfim, evoluir. Eu queria te perguntar, João, como que você se sentia nessa situação? Antes ou depois? Antes. Eu sempre fui de estudar muito, não vou mentir. Mas às vezes, quando é muito, também pode atrapalhar, sabe? E às vezes eu ficava 3 horas estudando direto e eu via que eu estava procrastinando muito. Às vezes o estudo não saía com tanta eficiência e tudo mais, e com um método que é passado pelo senhor e tudo mais, meio que eu consegui ter muito mais eficiência no meu estudo. E, como minha mãe disse, a economia de economizar o tempo e tudo mais, as propostas de redação que vocês dão, que são muito semelhantes aos da prova, a correção da redação é muito rápida e eu vejo que é igualzinho mesmo da banca. Eu já tive 2 redações corrigidas, né, pela AFA e é muito parecido. Acho que às vezes até mais regrado de vocês. Então, isso tudo ajudou muito. Mas eu queria entender, assim, como que você se sentia antes, quando você estava lá no meio. Sim. Ó, depois... antes, então, no caso. Antes eu me sentia muito inseguro, sabe? Meio que eu me sentia inseguro. Porque eu tinha professores que... não querendo falar mal, né? Professores e tudo mais, mas os professores no cursinho que eu estudava que não tinham enfoque na prova. E às vezes brincavam muito e a partir... Já naquela época lá, eu já sentia que o ensino poderia ser melhor, sabe? Ele poderia ter um foco melhor, uma didática de ensino melhor, e eu me sentia... Acho que a palavra que eu posso usar é inseguro. Acho que essa prova da AFA, por exemplo, que eu passei, eu fui para a prova da AFA sabendo que era possível, sabe? Eu não tive medo de fazer a prova. Então, acho que tudo isso é crucial. Acho que tudo isso teve uma mudança muito, muito explícita assim, no meu estudo. E a senhora, como que a senhora se sentia antes de conhecer o método do quadro? Como mãe, então, né? O João sempre chegava falando assim, mãe, hoje teve muita brincadeira, ou ele falava assim, mãe, eu vou mais cedo para eu ficar bem na frente. E de alguns professores ele falava, mãe, ele não está nem muito aí para o que a gente está fazendo. Então, assim, mas eu sempre acreditei muito, porque eu via que ele não ficava só baseado no cursinho, ele chegava em casa e ele se dedicava, né? Então, assim, cada prova que a gente ia levar, a gente ia acreditando. Eu falava, João, acredita, né? Falava, nada é impossível, João. Eu já tinha visto a superação do outro e eu vi a dedicação dele, porque ele se dedicava até muito mais que o filho mais velho. Então, eu falava, não, João, vai dar certo. Para Deus não tem esse negócio, não. E nós acreditamos até a última hora e foi bênção, foi sucesso. Entendi. Mas aqui, sem querer constranger a senhora, mas já constrangendo. Quando a senhora via ele chegar reclamando das brincadeiras, né? Quando ele chegava do cursinho, reclamando das brincadeiras, quando a senhora via assim, pô, ele andou pra caramba pra chegar no cursinho, porque é longe, aí volta, tá reclamando das brincadeiras, a gente tá fazendo investimento no presencial e tal. Eu queria entender, porque essa é uma situação que muitos pais vivem, né? E esse sentimento que provavelmente a senhora tem é muito comum. E eu queria saber como que a senhora se sentia nessa situação. Então, eu sou uma mãe muito dura. Então, eu sempre, né, João? Pode falar. Eu sempre acho que tudo parte de você. Assim, eu sempre achava
que por mais que ele reclamasse, que tivesse uma deficiência, eu achava que ele deveria se dedicar. Eu sabia que não era o melhor curso, é porque é um cursinho baratinho, né, João? Então, assim, eu sempre cobrava dele que ele se dedicasse. Mas, por outro lado, a gente fica triste, né? Porque o filho está saindo para estudar, está se dedicando e chegar e ter uma aula que não é favorável, que não é a que ele gostaria de ter. Então, assim, tinha aquele sentimento de frustração. Poxa, eu estou pagando algo e não está sendo o que precisava ser. Mas nós não conhecíamos outro curso. Aqui na cidade, como eu falei, é tipo interior, não tinha outra opção. Então, era o que nós tínhamos. Então, eu achava que o João tinha que se dedicar para superar a deficiência do curso. E não tinha muito o que fazer. Entendi. E ele fez isso, né? Sim. E ele fez isso, com certeza. E como que vocês conheceram o quadro? Eu conheci buscando um curso que preparasse para provas assim que são mais difíceis, né? E eu já tinha ouvido falar de outros cursos, vários outros cursos, né, que eu posso falar. Mas eu tinha um amigo, por exemplo, que... Pode falar o nome de outro curso aqui? Bom, se for alguma coisa comprometedora, depois a gente vai cortar, mas fica à vontade. Eu tinha ouvido falar de um amigo meu que assinou o Descomplica, ele falou que era muito brincadeira e tudo mais, e já vi outros cursos também que era muito focado no Enem, não tinha esse foco mais militar, dessas matérias que, querendo ou não, o militar cobra mais difícil, né? Física, matemática e tudo mais, tem um jeito específico de cobrar. E eu falei, pô, não vou assinar uma coisa que seja algo para brincadeira, sabe? Eu quero decidir minha vida, sabe? Eu quero ter foco, quero um bom curso e vamos fazer na medida do possível para achar um bom curso e assinar. Então eu vi que o quadro naquela época, não sei se ainda tem aquela semana free, né? Aquela semana de teste que você pode ir lá, ver as videoaulas, e eu vi que os professores eram muito focados, esmiuçavam mesmo a matéria, colocava tudo no quadro lá e eu falei, pô, esse curso aqui é o melhor, então eu vou querer estudar por ele para ter um foco melhor e tudo mais. E agora talvez até para sua mãe, né? Porque ela que teve que ir lá e quebrar o porquinho, né? Como diz assim, né? Meu sogro fala, quebrar o porquinho é tirar o dinheiro, né? E a senhora, dona Anitta, por que a senhora resolveu dar um voto de confiança para o quadro? Então, é o que eu falei. O meu direcionamento do meu esposo sempre foi a educação. Então, quando ele trouxe a proposta, claro que houve aquela conversa, vamos pagar mais uma vez, vamos fazer, mas como o foco era a instrução, era a educação, chegamos ao consenso. Como eu disse, foi feito no final de ano, acho que dia 31, a gente estava saindo pro Réveillon. E ele, mãe, assina, mãe, e aí eu fui lá e passei o cartão, né? E foi feito. E vamos mais uma vez, e vamos investir mais uma vez, porque a gente sabe onde a gente está investindo. E o que vocês acharam do preço? O preço foi acessível, assim, no nosso orçamento. É claro que é mais uma prestação mensal, mas era algo que dava para pagar, entendeu? Então, assim, isso foi muito importante, cabia dentro do orçamento. E eu acho que isso deve levar muitas pessoas até a fazerem o curso, né? Porque é uma coisa que cabe dentro do orçamento, não é algo assim tão fora da realidade, né? Como é de que quem tem um poder aquisitivo mais baixo. Como é que é? Não entendi. De quem tem um poder aquisitivo mais baixo, é algo que dá para pagar, né? Porque, sei lá,
Você coloca uma prestação de 500, 600, 400 e pouco, fica caro, mas a proposta, o valor era algo que cabia no nosso orçamento. Entendi. E comparado com o outro cursinho que ele estudava e com os outros cursos que vocês tinham opções aí, como é que era o preço? Bom, acho que era o mesmo preço. Não, era um pouco mais caro. Um pouco mais caro? Eu acho que eu era bolsista já no outro curso. Se eu não me engano, a gente pagava 150. Né? Eu pagava 150 e quando eu assinei o quadro, acho que foi por 210 mensal. 210 mensal. Então, querendo ou não, eu já tinha uma bolsa no outro curso. Então, acabava que saía mais caro o quadro. Mas eu via que era a proposta que o quadro dava era de um curso muito mais comprometedor, sabe? De ter uma dedicação maior com o aluno. Às vezes eu entregava, por exemplo, redações lá no meu curso, e tem redação que eu entreguei e nem até hoje eles não me deram, corrigiram. Então, eu acho que pela proposta que o quadro passa, o preço é sim acessível, porque se você for pensar em cursos que oferecem essa didática aí, né, do IME, do ITA, ou para uma faculdade de medicina, de engenharia e tudo mais, é um preço muito acessível, sabe? Pelo grau, assim, de instrução, de perfeição que vocês tratam, assim, o comprometimento que vocês tratam a matéria e tudo mais. E dentro, assim, do método, né, depois que você já estava estudando, o que você acha que fez mais diferença na sua aprovação? Nas suas aprovações, né? Porque uma coisa a gente precisa deixar claro aqui, que em termos intelectuais, você superou todos os obstáculos. Né? Isso a gente tem que deixar muito claro, e isso tem que ser reconhecido, isso tem que ser valorizado. O fato, você não passou na AFA, foi por algo que está totalmente fora do seu controle, fora do controle da sua família. Assim, não tem como, entendeu? Entendi. Né? Isso aí a gente precisa deixar claro, mas, de novo, dentro de tudo que você vivenciou enquanto você estava no método do quadro, na sua opinião, o que fez mais diferença na sua aprovação? Eu acho que poder estudar a matéria que eu queria no horário que eu queria. Eu acho que esse foi o maior diferencial. Porque quando você pega para estudar, pelo menos no meu caso, às vezes você não entende a maneira como aquilo é abordado, às vezes num livro, ou através de um professor que não está se dedicando tanto. E no quadro, eu vi as videoaulas, né, e elas eram bem separadas, cada tópico, às vezes pegava um tópico lá, uma matéria, e eles dividiam bastante em subtópicos, aulas de 10 minutos. Então, isso fez muita diferença. E poder fazer redações também, porque principalmente na AFA fez muita diferença a minha redação. Eu acho que subi umas 100 posições. Então, tá ali, poder enviar redações e tudo mais, acho que isso fez muita diferença também. Entendi. E deixa eu te perguntar, você já tinha vivido alguma experiência de estudo pela internet antes? Não, a não ser nos fóruns, né, que eu pegava, não consegui fazer uma questão aí, ia lá em um fórum e pegava e via como a pessoa tinha feito e tirava as minhas dúvidas, mas não tive uma experiência antes não, de assinar um cursinho ou de estudar pela internet, assim, vendo videoaulas e tudo mais. Nunca tinha feito isso não. Como é que foi, então, esse início, assim, do seu estudo no quadro, né? Essa fase de adaptação? Quais foram as dificuldades que você enfrentou no início? Eu tive muita mais facilidade do que dificuldade, porque eu já gostava muito de estudar em casa. Então, eu me sentia muito, muito feliz até, porque eu poderia... às vezes eu estudava muito por livro, então eu não entendia algo no livro, ia lá no quadro, pegava, tirava as dúvidas. E o quadro também com a divisão de lista, né? É fácil, médio, difícil. Então, isso acaba que ajuda muito, faz uma escada, sabe? Para você chegar no lugar que você quer chegar. Eu acho que isso faz muita diferença. O início não vou falar que foi tão fácil, né? Me adaptar, de ver videoaulas e me concentrar, mas isso foi o menor dos problemas, assim, durante o meu estudo. E deixa eu te perguntar outra coisa. Talvez sua mãe consiga trazer uma visão para nós de fora agora nessa pergunta, que é o seguinte.
Bom, você começou a estudar ali, teve um período de adaptação, você aprendeu a mexer na plataforma, parará, mas aí com o tempo que você foi estudando, alguns resultados começaram a aparecer, né? Pô, tô vendo que tá dando resultado aqui. Quais foram esses resultados que você observou que surgiram quando você estava adaptado ao método? Eu olho muito assim pelas questões mais difíceis, né? As questões do IB e do ITA, que eu não conseguia fazer de jeito nenhum. As questões da AFA também eu tinha muita dificuldade para fazer. E meio que se tornou só mais uma questão, sabe? E eu via que a evolução estava sendo muito efetiva. Eu não tinha mais medo de fazer as questões, igual eu tinha dito para o senhor. Eu cheguei na prova da AFA sem medo. Eu sabia que teria uma possibilidade grande de eu passar, porque eu tinha estudado afinco com afinco, e meio que desmistificou muito, tirou muito meu medo. Então, acho que essa foi a grande diferença. Isso. E a senhora, o que a senhora percebeu? Da adaptação, eu percebi mais essa calmaria para poder se dedicar, né? Para ouvir as videoaulas. Ele ficava bem... não, mãe, eu preciso ficar quietinho, porque às vezes a mãe e o pai atrapalham um pouco, né? Porque acha que a pessoa está em casa e que aí ela está disponível. Então você chama, você grita, alguém bate no portão, você pede para atender, e os pais às vezes não têm essa percepção. Então foi difícil um pouquinho essa adaptação, de eu entender que ele estava em casa, mas não estava disponível, que ele tinha que ficar quieto, né, concentrado naquilo que ele estava fazendo. Depois que houve essa compreensão, aí fluiu, porque no momento que ele está estudando, a gente deixa ele estudar. Claro que acontece algumas coisinhas assim, né? Mas alguém bate na porta, uma coisa de emergência, mas hoje a gente respeita esse espaço dele precisar se dedicar e ficar inteiramente ali estudando. Então, na verdade, qual foi a transformação que a senhora viu assim no dia a dia da família? Eu acho que foi mais a dinâmica da casa ter que girar em torno de um ambiente tranquilo para ele ficar sossegado. Porque, às vezes, como pais, nós chegamos a ser desrespeitosos. É engraçado isso, mas é verdadeiro. Quando não está em casa, né, não tem como, mas se está em casa, você não respeitar esse espaço, até de silêncio, de ligar um rádio, de atrapalhar, de tirar a concentração. Então, assim, e eu vi ele ficando mais estabilizado emocionalmente também no decorrer do tempo, de ele falar, mãe, ó, já estou resolvendo tal questão, já estou tirando de letra. Então, assim, esse crescimento, né, de saber que a pessoa está evoluindo naquilo que ela está se dedicando. E como que a senhora se sentiu quando constatou essa evolução dele? Às vezes, eu acho que os pais, pela correria do dia a dia, nós não demonstramos tanta não é emoção, mas assim, às vezes a gente não está aberto como que eu posso dizer, a essas pequenas evoluções, sabe? Eu acho que a gente tinha que estar mais presente para comemorar cada evolução, mas a gente, pela correria do dia a dia, a gente não se atenta. Mas a gente começa a ver resultados naquilo que está sendo feito, né? E isso é prazeroso. Eu não tive esse acompanhamento com o João de tanta proximidade, embora a gente esteja na mesma casa, ele trabalhando de um lado e eu do outro. Mas, assim, é complicado. Não sei se você está me entendendo, mas é complicado você acompanhar cada evolução, mesmo porque o João é mais reservado, né?
Então, assim, o que eu via realmente eram os resultados do que estava sendo feito. Dele falar para mim, não, mãe, eu estou indo, não estou nervoso, estou tranquilo, eu vou fazer. Então, assim, isso é o que eu pude ver, uma pessoa mais tranquila naquilo que estava fazendo. Como outro dia ele chegou para mim e falou, mãe, os meninos da faculdade, eu estou ajudando eles a resolver as questões da faculdade. E aí é um prazer muito grande, né? De você ver que é o que eu falei no início, que aquilo que ele aprendeu, aquilo que ele se dedicou, que ele debruçou, porque quando ele ficou frustrado que não passou, ele falou para mim uma frase, mãe, eu estudei tanto, e agora? E eu falei, nada está perdido, nada do que você aprendeu está perdido. Tudo vai contribuir, uma hora ou outra, tudo vai contribuir. E hoje eu estou vendo, até quando ele me falou a respeito da faculdade das crianças lá, dos meninos estarem tirando dúvidas com ele, eu falei, tá aí, não foi? Falei para você, tá vendo por que você aprendeu? Tá vendo que nada se perdeu? Então, isso é muito prazeroso para uma mãe, para um pai, né, ver o fruto do esforço do filho. E o que a senhora sente como mãe? Passa na cabeça, né? Desde quando a senhora era adolescente até uma hora que a senhora conheceu o pai do João e que aconteceu e que a senhora engravidou e que a barriga foi crescendo, que ele nasceu e toda aquela coisa, a senhora costurando e enfim. E aí a senhora vê que chega esse momento. Eu fico muito grata a Deus, porque é uma história linda que Deus está escrevendo na minha família, porque eu não tive nenhuma oportunidade de estudar, sabe? O João andava até o ponto, eu andava acho que 40 minutos a pé para estudar. Eu vou chorar. Eu que estou chorando. Eu repeti a 5ª série. 3 anos, o meu pai com câncer. Eu andava no sol, me dava urticária, me dava dor de cabeça. Então, assim, eu nunca pude estudar. Então, assim, poder patrocinar o sonho dos meus filhos hoje, para mim, é uma vitória muito grande. É uma superação muito grande, sabe? Eu acho que o que eu não tive, Deus me presenteou com filhos. Porque tenho mais velho, que foi uma história de superação, né, que está formado hoje. Tenho o João, que eu vejo assim florescer a cada dia, sabe, crescer a cada dia. Eu falo com muito orgulho que ele passou na AFA, que para mim já é o suficiente, sabe? Porque eu não vejo como ele via que era a única coisa, eu vejo como o início de algo grandioso. O João pode ser o que ele quiser ser. Ele não está resumido a um lugar, como é que se fala? A uma prova, um segmento militar. Ele pode ser o que ele quiser ser, né? E assim, eu falei que eu sou dura porque eu tenho criado filhos para vencer. Então, eu tenho criado filhos que têm que ter garra para aguentar o que vier, entendeu? Porque hoje eu estou aqui, amanhã eu não vou estar mais. Então, tem que criar homem que, sabe, aguente ou não, você não passou, e superar cada não, entendeu? E comemorar cada vez que for um sim, mas não parar porque houve um obstáculo no meio do caminho. Então, assim, eu vejo que eu vou deixar uma geração de homens aí fortes, fincados, firmados, sabe? Não só que vão ser grandes homens, mas que vão levar o nome de Deus, porque é o que eu creio que tem feito eles galgarem lugares altos.
um Deus que muda a história, né? Então, assim, é isso que eu quero deixar, essa minha fé, é o que eu tenho falado para ele. Filho, tu chega onde tu quiser. Se tu firmar teus pensamentos, se você tiver fé, você vai aonde você quiser. Nada te segura, né? Eu estou deixando esse legado aí para os 3, e o que eu não pude ser, eles vão levar adiante e vão fazer a história. Bacana. E para você, João, qual que foi a grande transformação na sua vida do método do quadro? Bom, acho que foi mais aquilo que eu já tinha dito, né? De fazer as coisas que para mim eram impossíveis, assim, tornarem-se acessíveis, né? Tornarem-se só mais alguns obstáculos a serem ultrapassados. Como eu disse para o senhor, eu tinha medo de ver questões do IME, do ITA, questões dessas universidades assim que são mais difíceis, e meio que se tornou só mais um obstáculo. Eu não tinha mais medo de fazer essas questões, e como eu já havia dito também, eu cheguei na prova da AFA convicto de que eu poderia passar, de que era uma possibilidade muito grande. Então, acho que para me dar autoconfiança e para me mostrar, né, como você deve prosseguir com as questões, com as adversidades que vêm, são parte do caminho, né? Então, eu meio que tive muito mais fluidez para tratar dessas coisas e muito mais facilidade e autoconfiança. Entendi. É assim, você é uma pessoa nova, né, mas já é uma pessoa vivida, né? Já passou aí uns apertos, já tomou essa invertida da AFA aí por coisa que fora do seu controle, apesar de ter passado na prova 2 vezes, né? Não, você passou 2 vezes ou uma? Eu passei uma vez na EPICAR e uma na AFA. Então você já tem um histórico aí de superação, né? E mesmo diante de vencer um obstáculo que muita gente queria, de alguma forma você teve um imprevisto ali, e mesmo assim você continuou e foi, e tá indo, e agora você tá impactando a vida das pessoas lá na UFRJ, né, que você tá tirando dúvida da galera. E como você se sente? Como minha mãe me disse, ela falava que sempre o que eu estudei ia ser usado em algum lugar, né? Que nada do que eu fiz ia ser jogado no lixo. Então eu vi lá, na FRJ mesmo, as coisas que acho que a maioria, acho que 90% dos alunos que estão na minha turma não viram. Então, eu tô aprendendo cálculo agora, né? Eu praticamente estudei cálculo antes de todo mundo agora. Eu praticamente tô fechando a matéria de cálculo aí, até derivada aí eu tô sabendo as coisas. Então, tudo que eu estudei, a matemática que eu estudei, a física que eu estudei, agora está tudo sendo usado, nada foi jogado no lixo, nada do que o meu jeito de tratar as coisas. Então, tudo isso que eu aprendi, que eu me esforcei, está sendo usado agora. E como você se sente? Muito bem. Eu me sinto, às vezes, até à frente, né, de algumas pessoas, mas manter o pé no chão que acho que vai dar tudo certo, porque o conhecimento que eu adquiri, só essa gratificação, né, de ver agora as matérias da faculdade, ver que diversas coisas que eu estudei, a maioria das coisas que eu estudei a parte de física, matemática, vai ser tudo usado, nada foi desperdiçado. Então isso me deixa muito feliz. Com esses rapazes aí da senhora já com a vida encaminhada, o que a senhora está planejando agora? Tem né, que ainda tem que acabar, né? Tem que ter o segmento agora, que está com 13 anos. Mas saber que eles vão andar, né, dignamente, de cabeça erguida, vão ter... não vão passar os apertos que eu passei, né, as limitações, e isso é muito prazeroso, mas o que eu mais
vejo nisso tudo é a formação do caráter que está sendo formado, né, que está sendo fincado. E eu acho que é isso, eu acho que ter filhos é isso, é ter compromisso de encaminhá-los para eles andarem sozinhos e andarem bem. Amém. Muito bacana. Isso aí. A pena que a nossa gravação ela ficou meio ruim agora, não dá para ver direito, mas é isso aí que a senhora falou. Eu tenho 2 filhas, né? Vai chegar mais uma agora, no final do ano. Que lindo. E tudo que a gente quer mesmo é garantir o futuro dos filhos, né? Sim, é verdade. É porque você deixa uma história escrita, um legado, né? Então você vai vendo essa evolução, porque assim, como eu falei, eu não tive oportunidade de estudo, mas a formação de caráter que meu pai e minha mãe me deram é a que eu procuro passar para eles, porque isso foi ouro para mim. Então, mais do que instrução, tudo isso compõe a junção do caráter, do saber, do posicionamento, eu acho que é muito importante. Tá certo, ó. Muito obrigado pela participação de vocês. Eu tenho certeza que vai motivar muitas pessoas. E é isso. Muito obrigado. Que Deus abençoe vocês aí. Obrigada. Eu que agradeço muito por todas as oportunidades. Amém. Do ensino, a oportunidade que foi dada esse ano também, de poder continuar estudando com vocês. Eu acho que mais do que o seu trabalho, você está abençoando vidas. Você não tem noção da proporção de onde você está indo. Eu não te conhecia até então, mas assim, é algo grandioso que você está fazendo. Você está entrando em casa de pessoas e ajudando também nessa transformação. Então, eu te agradeço muito, né? Porque uma coisa é a gente fazer algo só por dinheiro, outra coisa é a gente fazer algo que a gente gosta, que a gente ama, que a gente se preocupa. E dá para sentir isso em você. Então, assim, que não seja perdido esse propósito, mas que você venha abençoar muito mais meninos aí que têm o interesse de aprender e que às vezes têm algumas dificuldades, tá? Isso possa se estender e que seu nome venha aí voar por aí, que muitas pessoas venham acessar, que muitas pessoas venham se inscrever no quadro, que você venha ter muito sucesso. Amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Deus que abençoe a família de vocês também. Tenho certeza que vai motivar muita gente e que Deus abençoe a vida do João e a vida da sua família. Amém. Igualmente, o bebê que vai chegar, as meninas, sua esposa, que Deus abençoe também grandemente. Amém.